Oi! Salve, salve! Terça-feira! Como vão vocês? Cleuzinha, tudo bem? Tá cansada? Certo. Tá cansada? Esse é o assunto, tá Vamos cansada? falar do assunto. Hoje, Não Bata, tá com uma vamos cara de agradecer. cansada, você tá com uma cara boa. Não, tô bem. Tá bem? Mas vamos agradecer assim. O pessoal Não. conversa com a gente, comenta, curte, compartilha, fala pra todo mundo também escutar, ver, conversar conosco, né? Vamos agradecer as assinantes que vieram visitar a gente e a Paula que trouxe pra encorajar o nosso cenário, ó. Ah, foi ela, ó, que Né? bonito, hein? Isso dá alegria, dá qualidade de vida, é coisa boa, tem a ver com o que a gente vai tratar, né? Então, assim, flores para alegrar o ambiente, outras situações em que a gente se sinta mais confortável, porque o nosso tema hoje, pessoal, tem a ver justamente com a nossa preocupação conosco, com vocês todos que estão aí do outro lado e com a maioria das pessoas que a gente possa atingir. Que tem a ver com o excesso ou com a carga, a sobrecarga de coisas que a gente se cobra por fazer e que às vezes não se permite postergar, procrastinar ou assim, até passar adiante, dizer que não tá legal, porque às vezes isso ainda é encarado como frescura e tem muita coisa sendo descoberta sobre o que vai ser chamado como uma síndrome ou uma crise de fadiga crônica. Isso fica aí no link para vocês depois, tá? Então, esse programa, na verdade, né, Shibata, ele poderia acontecer em qualquer momento do ano. Mas a gente também resolveu colocá-lo no mês de maio, porque é um mês em que a gente tem justamente o início com o dia do trabalho, né? E alguém que está fadigado cronicamente não vai ter uma boa produtividade no trabalho, nos estudos. A gente sabe que muitos de vocês, e que bom, estão sempre estudando, se preparando para concursos, se preparando para novas etapas da vida. E por isso a gente achou importante, olha, vamos discutir um pouco fadiga crônica e o que tem a ver com essas novas questões aí com a atualidade? Eu acho que esse programa, agora que você falou tudo isso, todo mundo assim, eu me incluo nessa, Né? eu me incluo nesse grupo, né? Tá todo mundo muito cansado sempre, a gente conversa com os amigos, tá todo mundo, pô, tô cansado, a gente tem muita coisa para fazer, né? Bom, enfim, gente, essas atribuições da vida moderna, né? Essa já virou um chavão de falar sobre isso, né? A ideia, sim, não, a expressão sim, né? A polêmica não, mas a ideia de que o mundo moderno é sim cheio de tarefas, tal, sim e não, né? Depende do que se propõe a fazer, tá? Com o seu tempo e principalmente com a qualidade dele. Mas o interessante, por isso que a Cleusa pautou aqui essa conversa, é a ideia de que a fadiga agora é vista não como, vamos dizer assim, uma frescura, né? Uma coisa assim, o burguês cansado. Burguês não é cansado, alguém de cabeça fraca, sabe? sabe? Alguém de cabeça fraca que não aguenta essa coisa do trabalho, né? Essa coisa que bota a gente pra cima. E a gente vê muito essa visão mudar. A gente não tá falando que preguiça é fadiga crônica. Não, isso é preguiça crônica. Né? Vamos deixar... Não, é o contrário. Olha, Shibata, e é legal citar um exemplo aqui, quando a gente fala dessas coisas, olha que legal. Drauzio Varela é um cara sensacional, né? E, assim, é um cara que humaniza muito as chegadas de descobertas da medicina para nós. Tem um link dele aí, inclusive, sobre a fadiga crônica. Agora, tem um lance que ele fala, Shibata, que é muito legal, que ele diz assim, né, ele começou a correr depois dos 50 anos, ele é ex-fumante, diz que tem vontade de fumar até hoje, então tudo isso. E ele começou a correr depois dos 50 anos, e olha que bacana, ele fala, não se sabote porque você é o pior sabotador de si mesmo. Você é a pior pessoa pra você. Aí quando ele fala assim, você fala, credo, como assim que eu sou a pior pessoa? Ele diz, você tá na cama e daí, né, vai acordar pra ir se exercitar, já olha e fala, não, tá chovendo. Não, ele fala, nem tá um sol lindo lá fora. Diz, não se sabote. Ele diz que ele mesmo só se permite dizer assim, eu não vou levantar pra me exercitar, ou melhor, eu não vou me exercitar depois que ele levanta, toma café, põe a roupa de esporte e tal, tênis e tudo isso, tênis, né? E daí ele diz, agora se eu não quiser eu não vou. Daí é claro, ele já tá pronto, obviamente que ele vai, né? Já vi eles falando sobre essa entrevista. Não é? E o mais legal é que ele fala assim, né? Biologicamente, nosso corpo é feito para ficar em repouso. Isso! Né? Porque a gente tá lá na caverna correndo atrás do animal na floresta. Agora a gente precisa repousar, só que não é assim mais, né? Não é assim mais. A gente vai no mercado agora e compra tudo que precisa. Tudo embaladinho, inclusive, tudo embaladinho, né? Então diz, olha, tem outras coisas que precisam, inclusive, circular fisicamente para que as questões hormonais, um monte de substância seja produzida e trabalhe bem no nosso cérebro.
né? Tá. E eu acho ele sensacional falando disso, inclusive ele alegra uma questão que é tão dura de tratar, né, Shibata? Que é essa coisa do cansaço, do rotina, de dizer assim, tá, Stress, mas... não né? desligar. E diz, tá, mas o que descobriram? Por que tem esse nome agora? Porque olha só, gente, pesquisadores, e daí eu deixo no link aí também, tanto de Stanford quanto da Columbia, fizeram vários testes e acharam em exames de sangue, Shibata, veja só. Células que são, ou de pessoas, por exemplo, se eu digo, puxa vida, eu e você somos submetidos ao mesmo tipo de trabalho, ou a mesma quantidade, daí, nossa, eu de repente vivo me arrastando, tô aqui, né, assim, eu aqui, você aqui, ainda pulando, né, diz, poxa, peraí, tem alguma coisa diferente nesses organismos, né? E aí eles passaram a fazer exames de sangue e perceberam que, com uma espécie de submissão a alguns estresses, células de pessoas que têm essa diagnosticada e nomeada fadiga crônica não aguentam tanta exposição ou tanta submissão ao estresse quanto células de outras pessoas. Isso singulariza ainda mais as nossas experiências com o trabalho, com a rotina, com o tempo. Né? É muito interessante isso, né? Perceber como esses estudos conseguem ver a diferença entre as pessoas, né? O problema é explicar pro chefe isso, né? Ele vai falar, eu só quero os capazes biologicamente, então, aqui agora. E cara, isso sabe que é uma tua coisa célula séria. É fraca, tchau. Pensa. Agora, olha só, bem isso. Selecionar os capazes, já pensou? E tirar os incapazes. De trabalhar tanto, ou com uma carga tão forte disso. Mas e isso é uma coisa séria porque joga a gente até para uma distopia, né? Total, é isso que eu falo agora, parece eu... um enredo de distopia, né? E fala muito isso, né? Como a ciência pode chegar a mapeamentos do corpo que a gente, tudo bem, você leva a uma excelência da medicina, mas por outro lado, por exemplo, plano de saúde, né? O plano de saúde te dá uma escaneada e fala assim, cara, não vou nem cobrir você. Né? Porque você vai ter problema. Daqui a 15 anos vai ter um problema lá, eu não quero pagar esse problema, e aí o cara deixa de lado. Né? Você pode ter uma redução imensa nos planos de saúde, né? O cara começa pequenininho, certo? E aí você sabe pontualmente quando o sujeito vai ficar doente, mas por outro lado você pode rechaçar, você pode afastar os caras que vão dar trabalho, né? Você monitora o corpo dos teus segurados. Você já imaginou? Isso não é uma loucura a gente pensar isso. Não. Mas é uma um troço meio assustador, né? Por quê? Porque é uma vantagem para quem está saudável. Claro. Mas aí a gente começa a ter uma espécie de... É bem isso, uma distopia, uma espécie de seleção que não é uma seleção natural, uma seleção monitorada. Né? E aí a gente pensa nessa situação do trabalho, por exemplo, né? Pô, a tua célula aqui não é muito, né? Não é muito do trabalho. Não aguenta o estresse. Não aguenta o estresse. Então você vai ser uma coisa, aquele ali vai ser outro, é o cara que carrega a carroça, esse puxa a carroça, essa aqui. Nossa, né? A gente começa a pensar essas coisas, é muito doido. Não sei se a gente chega lá, gente. Mas as coisas mudam muito rápido. As coisas né? A gente tem uma questão assim muito séria que a medicina também às vezes avança de uma maneira tão forte, né? E tão, vamos dizer assim, constante, que isso se constrói de uma maneira muito, sabe? Diz assim, ontem era assim, você fala, nossa, hoje já tem outro tipo de patamar. Então, essas situações, pensando num elemento como esse, Shibata, são importantes da gente saber e da gente colocar como reflexão para a nossa vida, sabe? Porque até bem pouco tempo se falava, por exemplo, em depressão como uma frescura, né? Ou como uma doença de quem tem cabeça fraca, ou uma coisa super, e hoje ainda que sofre preconceito. No entanto, do século XX para o século XXI, a gente tem mais informação sobre a doença, mais diagnóstico, mais poder de diagnóstico e intervenção e, portanto, passou a lidar, de maneira geral, de um jeito mais, não é nem amistoso, mas mais acolhedor, inclusive, com um diagnóstico preciso de quem tem, né? E depressão passou a ser vista como doença do século XXI. Se a gente tinha lá atrás a história da tuberculose, dos românticos, né? Como o mal do século. A AIDS nos anos 80 e 90. A AIDS nos anos 80 e 90, como um mal que se colocava como mal do século. Uma doença ligada aos grupos homoafetivos. Sim, né? E que depois se descobriu que não tinha nada a ver, mas inicialmente, né, geradora de muito maior preconceito.
E aí agora a gente tem a depressão, então, como essa grande doença do século, né? E aí começa a se ter mais informação, mais pesquisa, como é importante saber, ter conhecimento a respeito. E aí surge nesse mesmo rol a fadiga crônica, que é bem legal a gente ficar esperto, pessoal, porque ela tem esse nome justamente porque ela tem sintomas e consequências físicas. Não é assim, é coisa da sua cabeça, isso aí, né? É você que não está sabendo lidar com a situação porque você não tem a cabeça boa, né? Então é bem legal e bem importante a gente entender essas patologias, porque às vezes a gente imagina, ou assim, são coisas que de repente se diz, nossa, mas começou a surgir um monte de doença. Não é que começou a surgir, a gente começou a ter diagnóstico para isso. É isso mesmo. As pessoas começaram a falar, ser ouvidas por um determinado médico, um determinado especialista e fazer esse tipo de exame necessário para saber se tem, né? E diz, bom, por exemplo, em relação à fadiga, o que a gente tem? Cansaço inexplicável, sensibilidade à luz, dificuldade para dormir e dor sem causa aparente. E aí a gente vai ter os casos, Shibata, agora na contemporaneidade também muito diagnosticados de fibromialgia. Se fala muito, né? Que a gente começa a ter muito isso, que são dores inexplicáveis, né? E daí se diz assim, puxa, a gente começa a ter isso muito diagnosticado e que tem a ver, sim, é um aspecto físico, que tem a ver com condição mental e precisa trabalhar tudo isso com muito equilíbrio, né? Pra gente relaxar. De indicação, boa, vamos lá. Não, é pra relaxar, mas não é tanto, gente, porque esse filme é pesado pra caramba, né? Um filme com o Christian Bale. Christian Bale é um dos grandes atores, né? Eu adoro, acho ele muito E nesse legal. filme ele vai, assim, a um extremo do ator, né? Ele emagrece, assim, a um fiapo humano, ele vira um dedo, né? E ele vai interpretar um sujeito que trabalha numa empresa, ele é um trabalhador, né? Um torneiro, mecânico, alguma coisa assim, um operário, né? O título em português ficou o operário, tá? E ele começa a ter alucinações, começa a ter problemas né, com a sua capacidade de pensar, porque ele está muito estressado, né? Ele é levado a uma condição inumana de trabalho e ele é muito preocupado com o seu emprego. Então ele começa a ter alucinações de que alguém vai roubar o emprego dele. Certo? E ele começa a delirar e nesse delírio ele comete um monte de ações que ele não poderia fazer, acaba prejudicando outros companheiros da empresa, ele corta o braço de um sem querer numa máquina. É um filme muito pesado, certo? É tenso. Só que é muito interessante para ver né? Ele representa, claro, de forma alegórica, né? Esse sujeito que vai atrofiando por conta do trabalho, que vai murchando, que vai ficando pequeno, que vai virando uma uva passa praticamente, né? E é muito sintomático isso, né? A gente percebe, às vezes você sente isso, então ele é essa criação que vai desenhar isso para você, né? Eu falo assim, pô, às vezes eu me sinto esse cara, né? Nessa condição física. Claro que é um extremo, mas é muito interessante. O filme é muito bom, esse filme é muito bom, mas é pesadíssimo, tá, gente? Então não vai botar para as crianças assistir na sala. Isso, não. Vamos equilibrar as coisas, então, né, Shibata? Essa indicação pesadíssima, tensa e densa, mas também dizer assim, pessoal, não é uma indicação, mas é um pedido, sabe? Se permita ficar cansado, se permita conversar com as pessoas sobre isso, abraçar quem você acha que é de confiança para merecer o seu abraço, sorrir, chorar, né? Se permita manifestar emoções e dizer o que você sente fazendo o que você faz, sabe? Isso é muito importante, isso dá qualidade de vida pra gente, pensando numa época em que a gente pode viver muito, então viver melhor e conseguir ter melhor ambientação para isso é melhor ainda, né? O trabalho não pode ser só um meio, tem que ser um meio e um fim. Isso, né? É um sentido na vida humana. A gente falou isso no dia do trabalho, né? O trabalho tem essa ideia de que tem que ser um fim, você tem que ver alguma coisa acontecendo. Tem resultado, né? tem propósito. Nem sempre é fácil na vida que a gente precisa ganhar dinheiro, gente. Claro. Mas, na medida do possível, caminhemos para isso. Né? E agradecer vocês pela companhia. Obrigado. Pedir que continuem aí conosco sempre. Um abraço a todos, gente. Ótima semana. Pensa bem no seu cansaço e cuida do seu corpo e da sua mente. A gente vai descansar agora. Né? Tô cansado. Também. Beijo. Tchau.